Olá, tudo bem, pessoal? Nós agradecemos porque você está conosco nesse canal e vamos mais uma vez avançar. Lembrando que nós já lemos o livro de Jó, o livro de Esther, Gênesis, Êxodo e agora, bem rápido, nós queremos avançar o livro de Levíticos, né? Nós lembrando que no livro de Êxodo fala um pouco sobre as regras, né, sobre sacrifício, etc. Mas aqui no livro de Levítico ele é muito específico em detalhes, tá bom? Algumas coisas aparecem em Êxodo que repetem em Levítico, só que de maneira mais detalhada e mais específicas, tá bom? E até fatos repetem. O capítulo 1 de Levítico já começa sobre as orientações para as cerimônias, né? Como é que seriam os procedimentos, né? Os tipos de animais, quanto tempo de vida, sobre a questão de defeito, né? Não poderia ter defeito. As responsabilidades deles, né? Pelo fogo, pela lenha. É interessante que o fogo não poderia se apagar nunca, né? Deveria ser mantido, ó. Então, o sacerdote ficava ele todo tempo com fogo ali, né? Porque de lá eu acredito que eles tiravam fogo para acender as outras coisas. Ou de lá, ou do candeeiro que tinha lá, né? Eles pegavam lá, eu quero acender qualquer coisa. Não podia pegar o fósforo, né? Ou, né, esfregar ali na pederneira e fazer um fogo. Tinha um fogo continuamente aceso que eles poderiam tirar de lá para acender. Se eu gerasse um fogo lá, eu acredito, né? Não sei exatamente isso, mas eu não poderia, a partir do momento que um fogo, né, seria gerado, eu não poderia tirar de outro lugar o fogo, eu teria que tirar daquele fogo que está continuamente aceso. Então existe uma sequência, não fogo. Eu estou usando o fogo da semana passada, então existe um simbolismo também por trás, né? Não sei explicar, mas é isso que acontecia, né? Vamos saber por quê, né? Qual é a consequência de tirar o fogo de outro lugar menos, né, do que deveria fazer. Lá também, se a pessoa era rica, pobre, né? Para cada tipo de pessoa tinha o seu sacrifício, né? Se a pessoa fosse pobre, ela poderia dar 2 rolinhos, né? Ou pombinhos, né? Que a pessoa poderia pegar voando ali, né? E poderia também utilizar como um sacrifício também. Capítulo 2 está falando sobre as oferendas, né? Aquela que a pessoa vai oferecer ao Senhor, né? Uma oferta assim, eu não cometi pecado, mas eu vou lá levar uma oferenda de comida. Uma pessoa dá para o Senhor, né? Ela não está dando para Deus lá, para Deus, né? Vai lá consumir, não. Aparece no caso a história de, vamos dizer, de Elias, né? Está fora do contexto, mas lá Deus lá foi, consumiu as pedras, a água, tudo que estava ali. Mas, no geral, essas oferendas quem recebeu eram os sacerdotes. Eles comiam, né? Parte dela, parte queimava. Então tinha oferendas, não era só de animais, não. Era de, vamos dizer que vegetais, né? Era farinha com óleo, etc. Né? E uma porção seria queimada. Eu acredito que o cheiro do pão, né, o cheiro do coisa queimando também cria um aroma agradável, né? Só a gordura também, esse tipo de comida produz esse cheiro. Tinha os sacrifícios pacíficos também, né, no capítulo 3. Era um animal também sem nenhum defeito. Você poderia chegar lá e oferecer sem ter nenhum pecado, né? Voluntariamente eu vou levar uma oferta lá. Eu não deveria, como ele deveria ser cortado, né? A gordura que está nas entranhas deveria ser queimada, né? Agora eu pergunto para vocês, uma pergunta para instigar, né, a pesquisa. Por que a gordura deveria ser para o Senhor? Não poderia ser comida esse tipo de gordura, né? Será que a gordura é proibida terminantemente pela Bíblia? Isso é meio divergente, né? Pode ou não pode? O cupim, por exemplo, como é que você vai tirar a carne do cupim, a gordura do cupim e só comer o cupim? É difícil, né? Mas porque a Bíblia diz, né, em algum texto lá que é proibido comer carne e a gordura, né? E o sangue, né? Então a gente tem que analisar o contexto, tá bom? Capítulo 4, os pecados do sacerdote que deveriam fazer, né? O sacerdote cometia um erro, o que ele deveria fazer? Né? Tinha uns procedimentos. Os pecados da congregação, pecados dos príncipes, né? Qualquer pessoa. Então, para cada situação, eu acredito que era muito semelhante, mas havia alguma pequena, ligeira diferença. Como é que ele deveria fazer? Pegar o animal, né? Ah, a congregação pecou, pega o animal lá e sacrifica por todo mundo, né? Ou esse sacrifício que é para o sacerdote fazer para interceder por todos que estão ali presentes, né? O sacerdote, a equipe, né? Capítulo 5, aqueles pecados ocultos, né? Em que eu cometo, né? Ninguém vê ali, ninguém sabe. Eu vi, né? Mas eu tô morrendo aqui por dentro. Eu sou uma testemunha ocular de uma morte, mas eu escondi.
mas eu estou sofrendo, eu preciso confessar meus pecados. Então esse era um pecado oculto, né? Então tinha todos os procedimentos, né? Pegava 2 rolinhas, pombinha, né? E ali era feito o processo de perdão. O pecado sacrilégio, né? Aquele que você pega um objeto sagrado e, não, isso aqui não vale nada. Ah, esse animal aqui era para sacrificar. Ah, vou comer um pedaço dessa carne aqui. Alguns sacerdotes cometeram, né? Os filhos de Eli, né? Foram mortos depois por causa desse pecado aí. Não exatamente por causa desse pecado, né? Eles foram mortos na guerra, mas eram dos pecados sacrilégios que eles cometeram, né? Filhos de Eli, tá lá em Samuel, se eu não me engano. Quando a pessoa quer desmerecer, profana, né? Desvaloriza as coisas sagradas, então tinha esse pecado que pode, né? E deve ser perdoado, né? Tinha os procedimentos. Capítulo 6. Quando a pessoa peca assim de maneira fácil, né? Aí eu roubei ali uma coisa, né? Escondi, menti. Esses pecados mais comuns, né? Que são pecados, tinham os procedimentos também, tá bom? Ele deveria ser restituído, né? E tinha os procedimentos de sacrifícios. Como é que deveria ser mantido o fogo, né? Limpeza das cinzas, enfim. E dá mais um ênfase aqui, né? No capítulo 6, que deveria ser aceso continuamente, não deveria se apagar, não. Então a preocupação de quem estava ali era manter o fogo ali, lenha, fogo, lenha. As ofertas do sacerdote, né, era só o povo, os sacerdotes deveriam, né, oferecer seus sacrifícios, né? E o que eles poderiam comer nesse capítulo aí, tá bom? Tanto de animais oferecidos, né, tanto das porções de vegetais, né, que era o bolinho ali, né, essas coisas ali com massas, né? O que eles poderiam comer? Capítulo 7, ofertas pela culpa, né? Como é que deveria ser repartido aquele animal, a gordura, né? Como é que deveria oferecer, o que o sacerdote poderia comer dela ou não. Então lá está bem específico. Ofertas pacíficas, né? Aquelas feitas com massa, né? Já comentamos com relação ao sal, pode ou não pode passar o sal nela lá, né? Colocar um salzinho ali para oferecer. Então lá está explicando os procedimentos. O capítulo 7 é um tema mais polêmico, né? Deus proíbe comer gordura, por quê? Eu incentivaria você a ler capítulo 7, 22 a 27, que se você ler ao pé da letra, parece, né, dá a entender que você ao comer, você não poderia comer o animal em si, que tem gordura, né? O animal mesmo, né? Em que ele foi dilacerado, em que ele morreu por si mesmo, a gente não sabe a procedência. Aquele animal ali, ele é serviço para sacrificar. Então ele já tem uma finalidade e você vai lá e come. Não pode comer. Tá certo? Então você não pode comer. Eu estou sacrificando aquele animal aqui do nada. Me deu vontade de comer a gordurinha ali, você vai. Não pode comer. Então eu não posso comer nenhum animal ou gordura, né? Específica dessas situações. Mas não poder comer exatamente a gordura. Tá certo? Mas isso aí não é você comer deliberadamente a gordura, porque a gordura é a parte mais interessante da carne, né? Se você olhar bem, né, o que dá o cheiro, se você comer uma carne só assada ali sem uma gordura, não tem tanto sabor quanto a gordura, certo? Mas isso aí é discutível, é um assunto que dá pano para manga. É nesse mesmo contexto que aparece, né, o não deve comer sangue, né? Isso também é um tema polêmico, pode ou não pode doar sangue, né? E é interessante que nesse contexto está falando sobre comer. Não está falando de... Nem sabia se poderia doar o sangue para outra pessoa. E para que doar sangue para outra pessoa, né? Então não se tinha esse conhecimento sobre isso. As ofertas queimadas, a gordura do peito, né? Que ele poderia comer. Está falando sobre gordura do peito, tá? Pode ou não pode comer. O sacerdote, né? Lá está especificando o que ele poderia comer. Capítulo 8, já está mais uma vez repetindo, né, como é que deveria ser feita a unção do sacerdote, né, procedimento, a aspersão, o óleo, né, o óleo aqui no lado direito, no polegar direito, na orelha, para ungir a pessoa ali, para a pessoa se consagrar, né. E quem fez essa primeira consagração foi o Moisés. Moisés estava ali presente, né, na hora que levantou o altar, na hora que ele ungiu todo mundo ali. É interessante que o Moisés, ele era da tribo de Levi, né, isso é importante, né, por questão de curiosidade. Arão, né? Depois de ser consagrado, ele inicia os procedimentos, começa a fazer o sacrifício do animal, né? E a glória encheu o templo. E o Moisés estava ali só
observando se estava, né, de acordo com as orientações. Naquele mesmo instante, não demorou muito, primeiro que falharam foi Nadab e Abiú, né? Eles não seguiram a cartilha, talvez porque não prestaram muita atenção e acabaram morrendo, né? Porque eles pegaram seu incensário, eles pegaram fogo de algum lugar ali, menos do que do lugar certo, e queimaram seu incensário. Isso foi mal perante os olhos do Senhor, eles foram mortos ali, foram fulminados, né? E eu pergunto para vocês como é que ficou Arão aí. 4 filhos sacerdotes, 2 morreram de uma vez. Tiveram que ser substituídos pelos outros 2. Mas o Arão ficou calado, né? Logo em seguida aparecem regras para os sacerdotes, que não devem beber, porque eles são pessoas importantes, eles que são fazem, né, os procedimentos ali, né, orientam o povo. Tá bom? Capítulo 11 é um tema interessante. Desculpem. Falando sobre os animais limpos e imundos, né? Ela classifica alguns animais que podem e não podem comer. Isso é discutível, é um assunto interessante. Já serve só para o pessoal levita, antigamente. Isso é importante saber, né? O que deveriam comer naquela época? Peixes, né? Deveriam, se for da água, né? Barbatana e escamas. Tem peixe que tem barbatana, mas não tem a escama, né? São os peixes lisos ali. Eles nadam ali, etc. Tal, né? Tem a nadadeira ali, mas eles não têm escama. Ou um peixe que tem uma barbatana, mas tem 2 gramas de umas 2 caminhas, né? Mas está classificado, está fazendo parte. Os quadrúpedes que eles poderiam, né? Poderiam ter mas deveriam ser usados nas pernas traseiras, seriam as maiores, né? Pode comer, que é um gafanhoto, etc. Eu nunca comi gafanhoto, mas segundo a Bíblia poderia comer, tá bom? Os animais que tivessem unhas fendidas e ruminantes, né? O boi tem essas 2 características, o porco tem só uma. Ele tem a unha fendida, mas não rumina. A questão da digestão, a digestão, né, vai influenciar na carne, né? Do gosto, né? E questão parasitária, etc. Enfim, tem outras características, né? Todos os animais que foram feitos como comida, que foram proibidos, esses vasilhames deveriam ser quebrados, né? Iriam contaminar o ambiente, né? E é interessante que diz lá, se a pessoa tocar nesses animais, ficaria imundo até a tarde, né? Então deveriam se abster desses animais, desses alimentos ali, tá certo? Porque Deus é santo. Então lá está bem claro, não é eu que estou falando que é porque Deus, eu estou dizendo. Lá está dizendo, né? Eu estou fazendo isso porque eu sou santo e quero que vocês sejam santos. Tá bom? Devemos ou não devemos se abster desses alimentos? Isso é uma questão que você deve buscar, né? Questão de saúde, evitar algum tipo de animais que podem estar contaminados, que são mais propensos a infecções, né? O boi ele é propenso à infecção, mas em termos da carne dele, nem tanto. Hoje tem as influências das vacinas, né, etc. Essas mudanças genéticas, né? Hoje está tudo perigoso comer, mesmo as carnes, né, permitidas. Eu, por exemplo, não como carne de porco, não como camarão, não como esses alimentos de pele, né? Mas é uma opinião sua, né? Deus deu para o povo de Israel com a intenção de organizá-los, de mantê-los, né, saudáveis, né? Então, é interessante analisar essas regras, se servem ou não servem para nós hoje, tá certo? E o capítulo 12, finalizamos aqui nessa manhã, está falando sobre a purificação da mulher, né, orientações que deveria ser feita, né, que ela não poderia tocar em qualquer lugar. Se nascesse um menino, ele deveria, com 7 dias a mulher ficaria, né, ali, como se fosse na menstruação, né, imunda. E ao 8º dia ele passava pela circuncisão, que era um corte, né, na pele que cobre o pênis, né, o prepúcio ali. E ficaria 33 dias, né, se recuperando, né, seria essa famosa quarentena. Então 7 mais 33, 40 dias, né, tá certo? Então essa quarentena de fosse uma menina, um menino. Agora se fosse uma menina, ela ficaria 14 dias, 2 semanas, né, imunda, vamos dizer. É um processo de purificação ali, né? E ficaria mais 66 dias. Aqui nesse capítulo não está falando, mas você vai ir lá na frente, né? Que é 66 dias se fosse menino. Não sei o porquê, não sei o motivo. Se tem uma questão cultural, uma questão histórica. Mas isso é discutível, né? Que Deus nos abençoe. Desculpe pelo vídeo muito grande de hoje, muito longo, né? Mas que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Nos ajude a compreender o livro de dos Levíticos, né? Nos entender o santuário celestial, né? Entender os procedimentos, sacrifícios. Isso vai ajudar a gente a compreender outras coisas no futuro. Eu convido vocês a ler esses capítulos, a dar uma pincelada para juntos a gente
evoluir, tá? Na palavra de Deus. Muito obrigado por estar aqui conosco. Compartilhe se você gostou. Se você não gostou, também dê seu negativo, né? Se você gostou. Mas de qualquer maneira, se você não quer compartilhar, muito obrigado por você ter assistido conosco. Se tiver algum erro, alguma questão, né, discutível, mande uma mensagem para a gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E eu vou compartilhar com vocês sem nenhuma edição. Tá bom? Forte abraço.